Bom, então é assim, ó. Na aula de ontem, era sobre as frações algébricas, tá? Para resolver uma fração algébrica, primeiro tem que saber toda a parte da fatoração. E na fatoração, ela tem fator comum, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio do quadrado perfeito. Tá? Então, antes de resolver a fração, tem que saber toda a parte da fatoração. Primeiro, o primeiro, ele fala sobre o fator comum. O que é fator comum? É quando tem um número ou uma letra que são iguais, né? Acontece que aqui o que nós temos de igual é o número 4 e o número 8, né? E o 4 e o 8, eles são divisíveis pelo número 2 e pelo número 4. Então, é o 4 que eu vou colocar em evidência. Vou abrir o parênteses e esse mesmo monômio que está aqui tem que estar aqui. Então, se eu já tenho 4 e aqui tem 4, então está faltando a letra X. Mas o 8, né? Um número que multiplicado por 8, né? Seria 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2 é 8 e o y. Isso é um fator comum. Na diferença de dois quadrados, primeira coisa que se faz. Na diferença de dois quadrados, ele sempre vai vir negativo. E o primeiro termo e o último termo tem que ser valores exatos, valores que dá para tirar o valor da raiz. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu vou tirar o valor do x ao quadrado é x, a raiz quadrada do número 9 é 3. Agora eu vou fazer dois parênteses e no meio deles uma multiplicação. O primeiro parênteses eu vou colocar as respostas que tem aqui, que é o x e o 3. No segundo parênteses também, o x e o 3. O primeiro parênteses eu coloco sinal de mais e o segundo parênteses sinal de menos. X mais 3 e x menos 3. O trinômio é o seguinte, é para saber se ele é um trinômio. Eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro termo, x ao quadrado é x. Vou fazer a raiz quadrada do número 4, que é 2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas vezes os valores que eu descobri, que é o 2 e o x. E eu coloco o 2 na frente porque ele tem que ser dobrado, né? Ele é um produto notável, ele vem de um produto notável. Então, 2 vezes 2 é 4, então a resposta é 4x. Esse 4x que está aqui, a resposta que deu, ele tem que ser igual ao que está aqui no meio. Se ele não for igual à resposta que está aqui, ele não é um trinômio do quadrado perfeito. Tá? Agora, depois que eu resolvi os trinômios, ali toda a fatoração, eu começo a fazer a fração algébrica. Então, o que acontece? O número 10 tem que tirar o mínimo múltiplo comum do 10. Qual é o mínimo múltiplo comum do 10? O 2 e o 5. Qual é o mínimo múltiplo comum de letras? Né? É desmembrar a letra. A ao cubo, então A vezes A vezes A. E o B ao quadrado é B e B. Agora, do 15 é 3 vezes 5. O A e o B. Agora a gente corta quem está igual. Ó, o que sobrou? Sobrou o 2, o A ao quadrado de B sobre 3. Isso é quando a gente tem os números, né? Ó, o mínimo múltiplo comum do 8 é 2 vezes 2 vezes 2. X, 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 y e y. Desmembrei tudo. Qual é o mínimo múltiplo comum do 12? Ó, 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Dá 3 e dá 1. Então, o mínimo do 12 é 2 vezes 2 vezes 3. O x e o y. Agora, corta que
está de igual? 2, 2, 2, 2. O 3 não tem, o x e o y. Então, o que sobrou? 2 x ao quadrado de y sobre 3. Quando ele começa a aparecer diferente de número, a gente tem que saber a parte da fatoração. Por quê? Porque ele começa a aparecer assim, ó. Então, ao quadrado menos 9, o que significa isso? É tirar a raiz quadrada, que nem eu fiz aqui, ó. Tira a raiz quadrada do A, é A. Tira a raiz quadrada do 9, é 3. Como é A ao quadrado menos 9, ele é uma diferença de 2 quadrados. Então, é A mais 3 e A menos 3, no meio vezes. E continua o A mais 3 embaixo. Eu só vou cortar quem está igual. Cortou, o que sobrou? A menos 3. Agora, o 8 e o 10 é 2 vezes 2 vezes 2. E o 10, 2 vezes 5. Corta quem está igual e o que sobrou? 4 quintos. Tá? Então, toda vez que aparecer um fator comum, ele poderia vir assim também, ó. Por exemplo, 6x mais, vamos supor, mais 2x, por exemplo. E embaixo eu poderia colocar, vamos supor, 4x, né? Então, o que acontece? Nesse primeiro exemplo, quem é que está igual aqui? Não é que ele seja igual, é que o 6 e o 2 são divisíveis pelo mesmo número. Então, é 2 que vai em evidência. E quem mais vai em evidência? Vou botar um Y aqui, né? Vai ser o x. Então, se é 6x, aqui vai ser 3. Porque 3 vezes 2 é 6 e x já tem. Mas, como já tem 2x e 2x, o que está faltando? O y. E embaixo, 2 vezes 2 vezes x, porque eu desmembro o 4. Eu tiro o mínimo múltiplo comum. Agora eu corto quem está igual. Olha aqui, ó. O que sobrou? 3 mais y sobre 2. Tá? Então, é assim que se faz a parte da fração algébrica.